Tudo longo aqui. E é uma aula, eu estava até comentando com o Gabriel antes da gente entrar ao vivo aqui com vocês. É uma aula cheia de regras, né? Porque nós vamos falar sobre expropriação e o direito de defesa na expropriação. E é muitas regrinhas, né? Para a gente analisar aqui. É uma aula muito enjoada, não é uma aula tão prática assim, mas vamos lá, é necessário a gente falar sobre isso. Veja só, vou começar o conteúdo aqui e vou compartilhar minha tela com vocês para a gente poder analisar aqui alguns aspectos relacionados à continuação do processo de execução. Vamos falar sobre expropriação do bem penhorado. Bom, a regra de ouro aqui é atentar-se, né, ter atenção em relação às regras processuais. Por quê? Porque isso pode ser objeto de questionamento no futuro, por uma anulação, por um desfazimento, né, da adjudicação ou da alienação do bem penhorado. Quando nós estamos nessa fase do processo de execução por quantia certa, a Inês aqui está indo, a Inês está quase morrendo. Por quê? Porque nós temos um bem penhorado nessa ação de execução, e esse bem penhorado já foi avaliado. Então já passou todas as defesas anteriores, né? Impugnação à penhora, impugnação à avaliação, já foi tudo. Já tem um bem penhorado e a avaliação já foi feita. Se teve impugnação, já foi resolvida. Tá tudo certo. Tem penhora e tem avaliação. E agora? Agora nós vamos para o terceiro ato do processo de execução, que é a expropriação. Penhora, avaliação, expropriação. São os atos do processo de execução. O bem já foi identificado que vai responder pela dívida, é o que está penhorado, já foi avaliado, já sabemos qual é o valor de mercado dele para venda, e agora? Agora ele será expropriado. Muito bem. Realizada a penhora e a avaliação, o juiz dará início ao ato de expropriação do bem, artigo 875. É daqui para frente que começamos a analisar. O que é expropriar? Expropriar é um gênero que tem várias espécies. Expropriar é alienar, vender forçadamente o bem, para que esse bem satisfaça a obrigação do credor, satisfaça o crédito, tá? Significa, então, retirar a propriedade do bem que o executado tem, transferir esse bem a alguém e, com essa transferência, o credor ter o seu título satisfeito. Momento essencial para a satisfação do direito do exequente, né? Na execução de pagar quantia certa. A expropriação é um ato drástico, né? Porque retira a propriedade que o executado tem sobre o bem, ele vai perder a propriedade. E vai perder por um ato coativo do Estado. O Estado vai alienar esse bem para pagamento da dívida. O Estado vai praticar um ato de subrogação, né? Muito bem. A expropriação é o ato processual que vem depois da penhora e da avaliação, que permite a satisfação da execução com a transferência da propriedade. Havendo penhora de dinheiro, não existe essa fase da expropriação. Por quê? Porque, claro, o credor será satisfeito com o dinheiro que está penhorado. Tá? Então, essa parte aqui, quando o bem a penhora é o dinheiro bloqueado, não vai ter essa fase da expropriação. Muito bem. Nós temos três espécies de expropriação, três formas. Como que esse bem vai ser transformado em dinheiro, ou como que esse bem penhorado vai satisfazer a obrigação do título? Pode ser feita a expropriação por adjudicação, por alienação ou por expropriação dos frutos e rendimentos da empresa ou de outros bens. São as três formas previstas na lei. Sendo que a alienação, ela pode ser por iniciativa particular ou ela pode ser por leilão judicial. Ok? São as três formas. Primeira orientação prática. A lei prefere a adjudicação. A adjudicação tem preferência. Tá? Depois, a alienação particular tem preferência sobre a judicial. E por fim, eu posso penhorar um bem e o fruto desse bem pagar o valor da dívida. Por exemplo, com o aluguel. Eu pego o valor do aluguel para o pagamento da dívida exequenda. Eu estou expropriando frutos ou rendimentos que decorrem do bem penhorado. É muito mais raro aqui, mas, por exemplo, a doutora Renata Lapastina está com um caso concreto desse, em que o bem penhorado rende frutos e os frutos são destinados ao pagamento da execução. Muito bem, vamos falar cada uma delas, tá? Começando pela adjudicação. Só peço aí, alguém está com o microfone aberto para desligar o microfone, está dando um eco aí. Tranquilo. Bom, adjudicar, o executado será intimado, né? Do ato da penhora e da avaliação, e depois as partes, o exequente, melhor dizendo, será intimado para manifestar sobre a expropriação. E aí ele vai poder aqui requerer a adjudicação. Ele ou um terceiro, né? A adjudicação, ela tem previsão legal, ela está
disciplinada entre os artigos 876 a 878, adjudicar é uma técnica em que aquele bem que está penhorado é transferido para alguém como pagamento da dívida. É transferido forçadamente para ou o exequente ou um terceiro. E com isso é feito o pagamento da dívida. Bom, a adjudicação ela só acontece diante da manifestação do interesse ou do exequente ou do terceiro legitimado que pode adjudicar. Daqui a pouco a gente vai ver quem tem legitimidade para adjudicar. Normalmente, né, a adjudicação é exercida pelo próprio exequente. Ele diz assim, eu quero o bem penhorado para mim. E com o valor desse bem, eu estou recebendo a dívida. Ele troca o dinheiro pelo bem penhorado. Isso é adjudicar quando a adjudicação é feita pelo exequente, ok? Mas a adjudicação pode ser feita também por um terceiro legitimado. Esse terceiro legitimado, quando ele adjudica o bem, ele deposita o valor da avaliação do bem. E o bem é transferido para ele. E o valor do depósito vai pagar a dívida do credor exequente, ok? Então, o bem adjudicado, ele pode ser aquele penhorado, ele pode ser tanto o bem móvel quanto imóvel. Ele vai ser retirado do patrimônio do executado e transferido como forma de pagamento para o patrimônio daquela pessoa legitimada a adjudicar. Quem pode adjudicar? Pode ser uma forma de pagamento ao próprio exequente, quando ele, exequente, quer adjudicar o bem. Ele manifesta, olha, eu quero o bem para mim. Aí o bem penhorado é transferido para ele, como uma forma de pagamento. Ou ele pode ser uma forma de exercício do direito de preferência. Por quê? Porque eu posso ter um terceiro que tem legitimidade para adjudicar, e esse terceiro vai exercer o seu direito de preferência. Ele vai pegar o bem para ele. Só que, claro, quando é o terceiro tem que depositar o valor da avaliação do bem penhorado, que agora está sendo adjudicado a ele. Então imagine o seguinte, imagine que eu sou o executado. E nessa execução foi penhorado um imóvel de minha propriedade. Não é a minha residência, a residência é empenhorada, é um outro bem imóvel. Quando chega nessa fase da expropriação, o meu exequente pode adjudicar. Então esse imóvel que está penhorado vai ser transferido para ele, como uma forma do pagamento da dívida. Ele tem legitimidade para isso, o exequente. Mas outras pessoas também têm, como por exemplo, a minha esposa, o meu pai, o meu filho, esposa, companheira, ascendente e descendente do executado. A minha esposa não quer perder o bem penhorado. Então o que ela pode fazer? Exercer o seu direito de preferência nessa fase. Ela adjudica o bem. A minha esposa, eu sou executado, a minha esposa deposita o valor da avaliação e esse bem é transferido para ela. Como uma forma de ela garantir o seu direito de preferência. O bem é transferido para ela. E o valor do depósito que ela fez, que é o valor da avaliação do bem, vai para o meu exequente, ele recebe o valor da dívida. Ok? Então aqui vai ter a satisfação do crédito do exequente com a entrega do dinheiro, né? Quando a adjudicação é feita por terceiro, o terceiro tem que depositar o valor da avaliação do bem. Haverá aqui, olha só, uma alienação judicial do bem sem asta pública, porque a minha esposa exerceu o seu direito de adjudicar. Foi feita uma transferência sem asta pública, ok? Muito bem. A adjudicação sempre visa a satisfação do crédito do exequente. E aí, o próprio artigo 880 estabelece que a adjudicação é a forma preferencial de expropriar, tá? Ela tem preferência sobre as outras. A partir de quando o exequente ou o terceiro pode adjudicar o bem? A partir do momento em que o bem foi avaliado. E já não há mais discussão quanto à avaliação. A partir do momento em que o bem foi avaliado, o bem penhorado, já pode o legitimado exercer o seu direito de adjudicar. Não existe, olha que interessante, uma preclusão temporal que impeça esse exequente ou terceiro legitimado de pedir a adjudicação até a venda em asta pública. Ele pode exercer esse direito em qualquer momento, ok? Claro, desde que ainda não tenha sido vendido em asta pública. Se já foi vendido em asta pública, aí já era. Mas a adjudicação não tem preclusão, tá? Pode ser exercido até a asta pública. Quais são os requisitos para adjudicar o bem? Bom, primeiro aqui, tem que ter um ato da manifestação da vontade do exequente ou do terceiro adjudicante. Ele tem que dizer, eu quero adjudicar. É ato da vontade. Essa vontade tem que ser expressada, tá? Por escrito ou oralmente. Se você está numa ação de execução que tramita na justiça comum, o exequente ou o terceiro tem que peticionar dizendo, quero exercer a adjudicação do bem penhorado.
Agora, lá no juizado especial, é possível que isso seja feito oralmente, tá? Lá no juizado especial. Bom, só é possível, preste atenção nisso, isso aqui é importante. Só é possível adjudicar o bem pelo valor da avaliação. Pelo valor da avaliação judicial. Não é possível adjudicar um bem por um valor menor do que o da avaliação, tá? O limite é o valor da avaliação. Então, vamos lá. Professor, vamos imaginar que o valor da avaliação é exatamente o valor da adjudicação. O valor da avaliação é exatamente o valor da dívida. Aqui é na orelha. Se o bem tem o mesmo valor da dívida, eu pego o bem, a dívida está extinta. Entrega do bem, extinção da execução. Claro que na prática isso não vai acontecer. É muito raro, né? Eu nunca vi um bem avaliado ter exatamente o mesmo valor da dívida. Se tiver, tá tudo certo. O bem é transferido para o adjudicante, se ele for o exequente, e a dívida será extinta. Mas é muito raro. Na maioria das situações, ou o bem avaliado tem um valor de mercado inferior ao valor da dívida, ou ele tem um valor de mercado superior ao valor da dívida. Se ele, o bem adjudicado, tem um valor de mercado inferior ao valor da dívida, o valor da avaliação é abatido da dívida e a dívida vai ter um saldo residual. E aí a execução continua pelo saldo residual. Ah, mas e se o valor do bem adjudicado é superior ao valor da dívida? O exequente recebe o bem como pagamento e deposita o valor da diferença. Porque ele se torna proprietário do bem que vale mais do que a dívida, ele tem que pagar a diferença. Então, se o valor do bem adjudicado supera o valor da dívida, o exequente adquire o bem adjudicado e deposita o valor da diferença. Ok? E esse valor da diferença será encaminhado ao executado, que o bem era dele. Fechou? Fiquem tranquilo em relação a isso. Requisitos, né? Os requisitos nós estamos vendo. Tem que ter manifestação da vontade, o limite do valor da avaliação, né? É a avaliação parâmetro. E o terceiro aqui, até quando eu posso adjudicar? Até o início da asta pública, ok? Até o início da asta pública eu posso adjudicar. Tem uma exceção aqui que eu queria trazer para vocês, que é a seguinte. O valor da adjudicação é o valor da avaliação. Nós temos um entendimento doutrinário e um entendimento jurisprudencial minoritário no seguinte sentido. Olha o que aconteceu nesse caso concreto. O bem foi penhorado e avaliado. Esse bem, quando ele foi para expropriação, o exequente não quis adjudicar. O exequente quis que ele fosse levado à asta pública. Ele foi levado à asta pública por 6 vezes. E nas 6 vezes não teve interessado em arrematar. Aí o que aconteceu? O exequente peticionou no processo e disse assim: senhor juiz, já que nós tentamos 6 vezes levar esse bem à asta pública e esse bem não foi vendido, eu quero adjudicar o bem agora. Só que eu quero adjudicar por um valor menor do que o da avaliação. E o juiz autorizou. Tá? Por quê? Porque ele já tinha sido levado à asta pública e não tinha pessoas interessadas. Se ele fosse vendido em asta pública, em leilão, ele poderia ser por um valor inferior ao do mercado, ao da avaliação, né? Na asta pública pode. Na venda em asta pública pode ser por valor menor ao da avaliação. Aqui na adjudicação não. E aí o que aconteceu? Como ele já foi para a asta pública e não tem interessado, então você pode, exequente, adjudicar por um valor menor, desde que não seja vil. E aí o STJ considerou isso possível num caso excepcional. E aí o Daniel Amorim tem uma doutrina que defende isso. A possibilidade de adjudicar por preço inferior ao da avaliação. Uma exceção, porque a lei fala, tem que ser o valor da avaliação. Desde que essa expropriação, essa adjudicação não seja por preço vil. Quando? Quando for frustradas as tentativas de alienação do bem em asta pública ou por iniciativa particular, quando isso está concretamente comprovado no caso concreto. Tá? Então é uma posição doutrinária aqui que pode justificar isso em favor do exequente. Okay? Ele adjudicar por um valor menor ao da avaliação, como uma exceção à própria lei que diz que tem que ser pelo valor da avaliação. E o último requisito. Esse requisito aqui, ele é formal. Ele é um requisito trazido pelo professor Fred Didier. Ele fala assim, o legitimado para adjudicar, quando ele faz o pedido através do seu advogado, o advogado tem que ter poderes especiais para isso. Então tem que ter uma procuração com poderes especiais, tá?
o exequente tem que outorgar uma procuração ao seu advogado que autoriza ele, o advogado representando o exequente, a adjudicar o bem. Tem que ter um poder expresso para isso, tá? Fred Didier entende que, como se trata de uma técnica de pagamento ao exequente, convém que o advogado do quem está adjudicando tenha poderes especiais para isso, tá? Tanto faz, seja o adjudicante o próprio exequente, ou seja o terceiro. Tem que ter poderes especiais o advogado do adjudicante para requerer a adjudicação, ok? E aí a gente entra num ponto muito importante. Quem tem legitimidade para requerer a adjudicação? Bom, claro, quem tem legitimidade e muitas vezes exerce esse direito é o próprio exequente. Artigo 876, parágrafo 5º. Ele será intimado dos atos, qual ato de expropriação que ele quer, e ele manifesta, eu quero a adjudicação. Mas além dele, do exequente, também tem legitimidade qualquer outro credor concorrente que tenha penhorado o mesmo bem. Então imagine assim, imagine que eu sou devedor de 2 credores. Eu tenho uma ação de execução ajuizada pelo Dr. Williams e eu tenho uma ação de execução ajuizada pela doutora Renata Lapastinho. Tenho 2 execuções, 2 credores distintos. Só que foi penhorado o mesmo bem nas 2 execuções. É possível? É possível penhorar um único bem em mais de uma execução. O que vai acontecer? Naquela execução que chegar primeiro na fase da expropriação, o credor será intimado. Então vamos imaginar que foi na execução do Dr. Williams. E aí o Dr. Williams foi intimado. E ele diz, eu não quero expropriar. Mas a doutora Renata Lapastina, que tem uma execução contra mim também, uma outra execução, ela pode adjudicar esse bem. Tá? Ela pode adjudicar o bem. Ela também tem esse direito. Tá? Na execução do Dr. Williams. Ela tem esse direito na execução do Dr. Williams. Tá? O credor, exequente, concorrente que haja penhorado o mesmo bem. Só que aqui, claro, né? Ela vai ter que depositar o valor. Ela deposita o valor, o bem vai passar para ser dela, e depois a gente vai ver quem vai levantar esse valor. Quem tem preferência, se é ela ou o Dr. Williams, num concurso de credores. Ok? Terceiro, quem tem legitimidade? O cônjuge, o companheiro, o descendente ou ascendente do executado. Só que aqui, olha só que interessante, esse povo todo aí não está na execução, né? Quem está é o executado. Por isso que o executado também tem que ser intimado da expropriação. Por quê? Porque ele vai ter agora a incumbência de comunicar esse povo aí se eles querem exercer o direito de adjudicação. Olha, eu não quero exercer o direito, né? O exequente não quer exercer o direito de adjudicação. Ou o exequente quer exercer o direito de adjudicação. E aí o executado diz, nossa, nós vamos perder o bem. O bem vai para o exequente. Vamos exercer o nosso direito, então, de adjudicar. Quem vai exercer esse direito? O cônjuge do executado. O companheiro, se for uma união estável. O descendente, o filho ou o ascendente do executado. Eles podem entrar no processo como terceiro agora, vai ter que constituir uma procuração com poderes para o seu advogado e dizer, eu quero exercer a adjudicação. E aí nós temos uma situação que pode acontecer. O exequente quer adjudicar e o cônjuge do executado também. Nós vamos ter um concurso de adjudicação. Quem vai prevalecer? O exequente ou o cônjuge? Quem tem direito? Se ambos querem. Daqui a pouquinho a gente vê isso. Só que o que eu quero chamar a atenção é que aqui não há uma intimação específica, tá? Para o cônjuge, para o companheiro, para o descendente ou ascendente. Eles não estão na execução. Como que eles vão saber para poder exercer o seu direito de adjudicação? Eles vão ter que entrar voluntariamente na execução. Quem vai ter que comunicar é o executado. O executado vai dizer, nós vamos perder o bem, viu? A nossa família aqui vai perder o bem. Para o exequente. O bem que está penhorado. Então é o próprio executado que deve comunicar isso. E eles entram no processo voluntariamente. Tá? Também podem adjudicar, quando é feito uma penhora sobre cotas sociais de uma empresa, e essas cotas sociais agora estão penhoradas e vão ser levadas à expropriação, quem pode adjudicar são sócios não executados, para exercer o direito de preferência, tá? Sócios não devedores na hipótese de adjudicação de cota social da empresa. Então imagine, eu sou sócio de uma empresa com o Dr. Williams. A execução é minha. O Dr. Williams não tem nada a ver com a execução, só que ele é meu sócio na empresa. Qual foi o bem penhorado? As minhas cotas sociais. Bom, se as minhas cotas sociais forem levadas à asta pública, um terceiro pode entrar nessa sociedade, nessa empresa. E o Dr. Williams não quer, então ele pode exercer o direito de adjudicar. Ele tem legitimidade para adjudicar as cotas sociais penhoradas do sócio devedor executado. Ok? A lei diz que são essas pessoas que têm legitimidade para adjudicar. A doutrina do professor Fred
ela é uma doutrina que diz o seguinte: além dessas pessoas previstas na lei, várias outras podem adjudicar. Quais? Todas que podem exercer um direito de preferência na aquisição desse bem. Todos, todos. Então, Fred traz aqui todos aqueles que estão indicados no artigo 889, inciso 2 a 7, para o professor Fred, eles podem adjudicar. Tem legitimidade para adjudicar. Olha como esse rol é extensivo. Vou falar alguns agora. Coproprietário de bem indivisível, do qual tenha sido penhorada uma fração ideal. Imagine que eu sou coproprietário de um imóvel com a minha irmã, porque nós recebemos esse imóvel em um inventário do meu pai. O bem é 50% meu, 50% da minha irmã. Somos coproprietários. O executado sou eu. A minha irmã pode adjudicar a minha cota-parte penhorada. Por quê? Porque ela tem direito de preferência. Coproprietária. Olha isso aqui. Condomínio multiproprietário. Compactuação na convenção do condomínio do direito de preferência. Eu posso morar num imóvel em condomínio vertical, um conjunto de apartamentos, em que eu sou o proprietário de uma unidade habitacional, de um apartamento. Só que lá no meu condomínio tem uma convenção que diz que quando um condômino vai vender o bem, os outros condôminos têm direito de preferência. Então vamos imaginar que eu moro num condomínio e o Dr. Williams mora também. Também tem um apartamento lá. E o meu bem foi penhorado na minha dívida. Só que o Dr. Williams, ele é condômino, multiproprietário desse bem também. E aí tem uma convenção no nosso condomínio que diz que um condômino tem direito de preferência na venda do bem. O Dr. Williams pode exercer o direito de adjudicar esse bem. Ok? Quem é titular de usufruto, de uso, de habitação, de enfiteus, de direito de superfície, de direito real de uso, todas essas pessoas têm direito de preferência. Então elas podem exercer o direito de adjudicar. Imagine que eu tenho um imóvel, eu sou o nu proprietário desse imóvel, e eu constituí um usufruto em favor de um terceiro. Esse terceiro está lá usufruindo do bem, mas o bem é meu. E o meu bem foi penhorado. Vai ser levado à asta pública. Esse que está exercendo o usufruto do bem pode adjudicar. Titular do direito real de laje, coproprietário de terreno, locatário de imóvel penhorado. Por quê? Porque aqui ele pode exercer o seu direito de preferência na aquisição do bem. Locatário do bem penhorado. Locatário de contrato de imóvel rural objeto de parceria pecuária. A lei diz que ele tem direito de preferência. O parceiro pecuário, o arrendatário. Então ele pode exercer a adjudicação. Enfim, todo mundo que tem um direito de preferência pode exercer a adjudicação. Ok? É uma interpretação dada pelo professor Fred, muito bem fundamentada, que você pode aqui se utilizar disso na prática jurídica. Ok? Qual é o procedimento da adjudicação, professor? O procedimento é o seguinte: há um pedido de adjudicação do bem penhorado pelo valor da avaliação. Esse pedido pode ser feito ou pelo exequente ou pelo terceiro legitimado. O que vai acontecer na sequência? Intimação do executado. O executado será intimado do pedido de adjudicação para manifestar em 5 dias. Como que o executado é intimado? Ele é intimado pelo Diário da Justiça se ele tiver advogado nos autos. Se ele não tem advogado nos autos, ele é um executado que não está representado em juízo, ele tem que ser intimado pessoalmente, tá? Do pedido de adjudicação feito pelo exequente ou pelo terceiro. Se ele for citado por edital e não tem procurador, o código diz que é dispensada a intimação pessoal dele, ok? Mas, enfim, ele tem que ser intimado. Professor, se ele não tem advogado constituído, ele tem que ser intimado pessoalmente? Sim. Essa intimação pode ser por carta com a R ou pode ser por mandado do oficial de justiça. E tem que ser encaminhado ao endereço dele. Se for encaminhado ao endereço dele, aquele endereço em que ele foi citado, mas ele não está mais morando lá e não comunicou isso ao juiz, a intimação é considerada válida, tá? Nos termos do artigo 274, parágrafo único. Vou repetir. A intimação do executado sobre o pedido de adjudicação feito pelo exequente ou pelo terceiro. Se ele tem advogado, é feito pela imprensa, pelo advogado. Ele não tem advogado constituído no processo. Ele foi citado, mas não constituiu advogado. Ele tem que ser intimado pessoalmente, tá? E essa intimação pessoal pode acontecer com a expedição de uma carta com a R ou oficial de justiça, para o endereço em que ele foi citado. Ah, mas professor, ele mudou de endereço, agora a carta voltou frustrada. É considerado intimado porque ele não comunicou a alteração do endereço. Artigo 77
É um dever das partes comunicar ao juiz a alteração do endereço. Se ela não comunicou, ela sofre os efeitos da não comunicação. A intimação é endereçada para o endereço dela e é considerada válida, nos termos do artigo 274, parágrafo único do CPC. Muito bem. Qual é o propósito da intimação do executado? Bom, ele é intimado da adjudicação, do pedido de adjudicação, primeiro, para que ele possa discutir se é válido ou não aqui a adjudicação, para ele fazer a defesa, né? E também ele é intimado justamente para permitir que os legitimados da sua família possam exercer o direito de preferência e também manifestar a vontade de que querem adjudicar, ok? Então ele é intimado para dois propósitos, para as duas finalidades, para apresentar defesa e para permitir que alguém da sua família possa também exercer o direito de adjudicar. Muito bem. Defesa do executado. Ele é intimado no prazo de 5 dias e ele pode apresentar a defesa, discutir a validade da adjudicação. Qual é a defesa do executado? O que ele pode alegar para impedir a adjudicação? 3 formas que o executado tem para impedir a adjudicação do bem. 3 formas aqui difíceis, mas vamos lá. Ele não quer perder o bem. Ele não quer que esse bem seja transferido, né, para o exequente em adjudicação ou para um terceiro legitimado. O que ele pode fazer para evitar a perda do bem penhorado? Primeira coisa, pagar a execução. Pagar o valor da dívida atualizado. Se ele tiver o dinheiro, ele paga. Isso chama remissão da execução. Paga o valor da dívida. A importância atualizada da dívida, acrescida de juros, de custas do processo e acrescida dos honorários do advogado do exequente. Deposita o valor em juízo. Remissão da execução. Ele evita que o bem penhorado seja transferido para o exequente ou para o terceiro legitimado. Se o meu cliente tiver o dinheiro, maravilha, professor, tá fácil evitar que ele perca o bem penhorado. O duro é ele ter o dinheiro. Aí a gente pode ir para uma outra situação. Requerer a substituição do bem penhorado por dinheiro. Eu não estou pagando a execução, porque eu quero discutir a dívida e tal. Eu tô esperando, né, o resultado dos embargos da execução, eu estou esperando a minha exceção de pré-executividade, eu estou alegando que eu nem sou devedor. Então eu posso substituir o bem penhorado por outro. E aí eu evito a adjudicação, né, a perda do bem originariamente penhorado. Eu posso substituir esse bem por dinheiro, ou eu posso substituir por fiança bancária ou seguro-garantia, que fica mais interessante, né? Talvez ele não tenha o dinheiro para substituir o bem penhorado, mas ele pode fazer uma fiança bancária ou um seguro-garantia. E aí a gente vai usar aquela técnica da substituição do bem penhorado por fiança bancária ou seguro-garantia. Já salva o bem do seu cliente. Seu cliente não quer perder esse imóvel aí de jeito nenhum. É um imóvel que ele recebeu de herança, é um imóvel que ele tem um xodó, ele não quer perder o bem. Ou o veículo, ou enfim, qualquer bem imóvel ou imóvel. Você vai ter essa saída aí. Substituir o bem penhorado por fiança ou seguro-garantia. E o terceiro? Remissão do bem penhorado. Aqui é mais difícil ainda. O que é a remissão do bem penhorado? É a hipótese do artigo 887, parágrafo 3º e 4º. Vai acontecer numa situação em que é assim, imagine que eu tenho um bem penhorado e eu tenho 2 dívidas, uma em favor do Dr. Williams e uma em favor da doutora Renata Lapastin. O Dr. Williams é meu credor quirografário e ele quer adjudicar esse imóvel que está penhorado. Ele quer que esse imóvel passe para ele. Só que esse imóvel também garante a dívida da Renata. E a Renata é credora hipotecária. Ela tem uma hipoteca sobre esse bem. Tá? Então, o que eu posso fazer aqui? Eu, como devedor, posso remir o bem penhorado. Eu compro o bem penhorado. Eu deposito o valor em juízo, que será levantado pelo Dr. Williams. E eu continuo a garantir a hipoteca do bem em favor da Renata, porque eu não quero prejudicar a Renata. Tá? Então, eu posso fazer isso. Remissão do bem penhorado. No caso de penhora de bem hipotecado, o executado pode remi-lo, efetuar o pagamento do bem, tá? Até a assinatura do auto de adjudicação, oferecendo um preço igual ao da avaliação, se não tiver havido licitantes, ou do maior lance oferecido. O que vai acontecer? Libera o bem, que poderá ser novamente penhorado em outra execução, inclusive pelo antigo credor hipotecário. Tá? A Renata vai poder penhorar o bem de novo. Ok? É muito difícil isso na prática, tá? Mas é uma previsão aqui da lei. Muito bem. Se tiver mais de um concorrente à adjudicação, quem leva? O exequente manifestou que quer adjudicar o bem pelo valor da avaliação.
Então eu já estou sabendo, eu, executado, que eu vou perder o bem para o exequente. Ele quer adjudicar o bem, pelo valor da avaliação. Aí, o meu pai, ascendente do executado, ou meu filho, descendente, ou a minha esposa, podem exercer o direito de adjudicação também. Eles manifestam, eu quero adjudicar também. Pronto, agora eu tenho mais de um interessado. Quem que levanta a adjudicação? Quem é o vencedor desse concurso de pretensões, né, de adjudicar o bem? Nesse caso, a lei determina o seguinte: se há um concurso para adjudicação, esse procedimento é um procedimento simples, cada legitimado a adjudicar faz a sua proposta, e aí a regra é aquela regra de ouro. Quem fizer a maior proposta, leva. Por quê? Porque o valor da adjudicação é o valor mínimo, é o valor da avaliação. É o mínimo. Mas eu posso adjudicar, o exequente pode adjudicar, por um lance que ele, por um valor que ele oferece, maior do que o da avaliação. Quem der o maior valor, leva. Regra de ouro, da ordem de preferência, aquele que fizer a maior oferta. Ok? Não, professor, porque isso na prática é muito difícil de acontecer. Mas quem fizer a maior proposta, leva. Vamos imaginar que a dívida do Dr. Williams é de 100 mil e o bem avaliado é de 80 mil. Esse é o valor da avaliação, 80 mil. Ele pode dizer, olha, eu quero adjudicar por 90. E a minha esposa quer adjudicar pelo valor da avaliação, por 80. Um é 90, o outro é 80. O Dr. Williams vai levar. É o valor quem fizer a maior. E ainda vai ter um saldo residual de 10 para continuar a execução. Ok? Vamos imaginar. O valor da dívida é 100. E vamos imaginar que o bem está avaliado em 110. Então, o mínimo é ele adjudicar por 110. E ele vai ter que devolver 10 ainda. Porque a dívida dele é de 100. Mas ele diz assim, como eu quero muito esse bem, eu quero adjudicar o bem por 120. E aí, ao invés dele devolver o valor da avaliação, aí ele vai ter que devolver 20, ao invés de devolver 10. Tá? Porque o valor da dívida é 100, ele adjudicou por 120. Ele vai ter que devolver 20. Então é possível isso, fazer uma proposta. Tá? Mas e se as propostas forem do mesmo valor? Normalmente a proposta é pelo valor da avaliação. Todo mundo faz a proposta pelo valor da avaliação. Aí a proposta é igual. A avaliação é única, né? E quem leva? Tem uma ordem de preferência, tá? Estabelecida pela lei. O cônjuge, o companheiro, o ascendente e o descendente preferem ao exequente. Mas, professor, e se eu tiver um descendente e um ascendente? O grau mais próximo prefere ao mais remoto. O grau de parentesco mais próximo prefere ao mais remoto. Então, se eu tenho um avô ascendente em terceiro grau, se eu tenho um avô e um filho, o filho é um grau mais próximo. O filho prefere sobre o avô na adjudicação. E se o grau for igual, dois irmãos, ou um ascendente e um descendente, o grau é igual, aí é sorteio. Faz um sorteio para saber quem tem preferência. Na prática isso acontece, professor? Não. Na prática, se tiver alguém que quer adjudicar, já é uma vantagem. Normalmente ninguém quer adjudicar o bem penhorado. Quanto mais um concurso de credores. É um concurso de adjudicantes, melhor dizendo. Mas pode acontecer que esse bem todo mundo da família quer o bem. E aí? E aí vai fazer o concurso e ele é resolvido dessa forma, tá bom? Agora, se o que foi penhorado foi as cotas sociais de uma empresa, o sócio tem direito de preferência sobre o exequente e sobre todos os parentes do executado. Tá? O sócio tem direito de preferência absoluta. Beleza? O sócio não executado. Depois que é feita a adjudicação, é expedido o auto de adjudicação. E esse auto de adjudicação considera a adjudicação perfeita e acabada. Se ela foi pelo valor da dívida, o valor da dívida será, a ação de execução será extinta. Não, professor, o bem que foi adjudicado, transferido para o adjudicante, ele é um valor menor que o da dívida exequenda. Então, o exequente vai atualizar a dívida do saldo residual e a execução vai prosseguir. Vai ter que ter um novo bem para penhora. Começa um novo prazo da prescrição intercorrente. Não, professor, o valor da adjudicação é maior que o valor da dívida. Então, o adjudicante depositou, pagou o credor, pagou, sobrou. O que sobra volta para o executado. O bem era dele. Ok? Alguma dúvida em relação à adjudicação? A adjudicação é isso. Bom, vamos lá, doutor Williams.
Professor, vamos imaginar que o credor ele queira fazer a adjudicação de um bem imóvel, ele exerce todo, foi avaliado certinho, ou seja, na hora de adjudicar, ele chega no local lá mediante o oficial de justiça e a característica desse bem não está de acordo com o que foi feito na penhora, ou seja, no estado físico dele. Naquele momento ele pode recusar e reverter tudo? Qual seria o procedimento? Pode simplesmente manifestar que ele desiste da adjudicação. Ok. Sem problema nenhum. Tá? Ele pode desistir. Ele só não pode desistir depois que foi expedido o auto de adjudicação, com o mandado de entrega do bem. Aí não. Mas antes disso ele pode desistir a qualquer momento. Ele só dizer, não quero mais. Ok. Ok? Sem problema nenhum. Muito bem. Então a adjudicação é a preferência na expropriação. Olá, doutora Elisângela. Professor, está me ouvindo agora? Sim, agora sim. Sobre aquela questão que o senhor falou lá que o bem foi a penhora, foi a asta pública 6 vezes, para depois o exequente requerer ele. Tem uma quantidade de vezes que tem que ir, não? Não, a lei não diz isso, tá? Isso é uma construção da jurisprudência. Nem precisa ser 6 vezes. Nesse caso concreto foram 6 vezes. Mas pode ser menos, pode ser 2, 3. Não vai ter jeito, esse bem aqui ninguém vai se interessar em adquirir num leilão. Então eu, exequente, quero adjudicar. Aí, para dar efetividade à execução, o juiz autorizou e o STJ confirmou. Ok. Por um valor porque, assim, menor... Eu já tive um caso que o bem foi para a asta pública, mas aí, quando o senhor falou essa questão de 6 vezes, pensei, deve ser muito ruim, ou porque tem alguma quantidade de vezes que tem que ir, né? Não precisa. Não precisa. Não, a lei não determina isso, tá? Pode ficar tranquilo. Ok, obrigada. Beleza? Valeu. Então, vamos lá. A primeira possibilidade de expropriar o bem e resolver a execução, satisfazer a execução, é a adjudicação, como nós vimos, inclusive quem tem legitimidade para isso. A segunda é a alienação. A alienação é a venda forçada do bem também, né? Por um leilão judicial, por um leilão público, tá? Aqui, esse meio de expropriação, ele é subsidiário. Ele só pode ser exercido se o legitimado para adjudicação não quer adjudicar, tá? E aqui, essa alienação, ele pode ser de forma particular ou por leilão público. Antes da gente prosseguir, eu vou abrir a palavra aqui para o Dr. Kesley, para a gente depois poder desenvolver essa ideia. Isso, professor, obrigado. Sobre a adjudicação. O senhor falou aí que a questão da intimação da adjudicação em relação aos interessados, ela precisa, não depende de intimação em relação a quais mesmos os interessados, que não dependem, aos familiares, é isso? Isso, ao cônjuge, companheiro, ascendente e descendente do executado, porque eles não estão na execução, né? Certo. Agora, em relação ao próprio executado, é lógico que precisa, né? Ou também não? Não, o executado é intimado, tá? Quando alguém, o exequente ou o terceiro legitimado, pede a adjudicação, o executado é intimado desse pedido, para se manifestar em 5 dias. E aí, por que ele é intimado, o executado? Primeiro, para poder apresentar sua defesa, que é a remissão da execução, a substituição do bem penhorado, ele pode pedir a substituição do bem, ou ele pode remir o próprio bem. São as 3 hipóteses que ele pode apresentar a defesa. E ele é intimado também do pedido de adjudicação para ele comunicar aos seus familiares, se os familiares querem exercer esse direito. A partir daí, ausente essa intimação, a partir daí, todos os atos do processo é nulo. Se o processo continuar em trâmite sem essa intimação, correto? Se o executado não for intimado do pedido de adjudicação do exequente ou do terceiro, o processo é nulo. É nulo. Daí para frente é nulo. Beleza. Depois é isso aí mesmo. Outra coisa, professor. Muito bem, obrigado. Outra coisa, se no caso o exequente, ele pode a qualquer momento fazer um pedido de adjudicação? Pode. Até a asta pública, que nós vamos ver agora, alienação por asta pública. Até no momento da alienação por asta pública, ele pode dizer, olha, eu quero adjudicar. Entendi. Não existe preclusão. Não existe preclusão. Não existe. É porque é um meio de eliminar, né, a demanda, né? Isso. E é um meio de satisfação também, né? Satisfação do crédito, né? Isso. Entendi. Beleza? Satisfeito mais uma vez. Obrigado e parabéns, professor. Vamos lá. Valeu, Dr. Kesley. Dr. Williams, vamos lá. Tem que abrir só o microfone, Dr. Williams. Ficou uma dúvida aqui. Bom, primeiro, veja só, porque vamos imaginar a penhora de um bem imóvel. Certo. Penhorou um carro, o carro está em poder do executado.
Isso. Então, eu concordei, vou pedir a Adjudicação dele, perfeitamente. Ele foi intimado, concordou, não fez nada. Aí é feito o auto de adjudicação. Para fora faz o auto. Aí eu vou lá buscar esse carro com o vai ser expedido aí o mandado de entrega. Então, mas qual que seria a diferença de auto de penhora e auto de adjudicação e carta de adjudicação? Por quê? Porque eu só vou ver a condição desse bem que foi penhorado lá atrás quando eu for retirar. Nesse momento, eu posso recusar por ele estar naquela característica que eu falei o senhor na pergunta anterior? Porque Pode. Cheguei lá, não era nada daquilo que o oficial fez. Pode. Mesmo que eu assinei o auto, mesmo que eu forneci a informação para o juiz, eu quero o auto, eu posso recusar. Pode desistir. Perfeito. Muito obrigado, desculpa interromper novamente. Não, sem problema. Pode desistir sim, não tem problema não. Maravilha? Vamos lá? Bom, olha só, essa alienação do bem, ela pode ser por iniciativa particular ou ela pode ser por leilão público, ok? Nós vamos estudar uma, depois a outra. Por quê? Porque a preferência é iniciativa particular. Ela prefere sobre o leilão público. A iniciativa particular foi uma modificação que o Código de Processo Civil trouxe, já foi o Código de 73, numa reforma que teve já no finalzinho dele, permitindo que o próprio exequente aliene o bem, tá? Por uma iniciativa particular dele. Ele que vai procurar alguém para comprar esse bem, o próprio exequente, tá? Só que não pegou muito não, tá? Na prática jurídica. É difícil. A alienação de um bem por iniciativa particular. Pelo menos aqui no nosso estado não é comum. A gente acaba optando mais pela alienação por leilão judicial mesmo. Mas nessa alienação judicial por iniciativa particular, o juiz da execução, ele impõe, né? Ele determina todos os requisitos para a venda do bem. Ele estabelece qual é o modo de vender o bem, a forma de pagamento, as garantias que devem ser prestadas e outorga esse poder para que o próprio exequente encontre o comprador, encontre alguém que queira adquirir esse bem. E qual que é a vantagem? É um procedimento muito mais simples, porque vai ser de incumbência do próprio particular vender o bem, e mais, dispensa editais. Dispensa editais, tá? Essa é a grande vantagem de fazer por iniciativa particular. É um procedimento simples, cabe ao juiz definir as condições mínimas para alienação, nos termos do artigo 880, parágrafo único. Como, por exemplo, qual é o prazo para ser efetivada a venda por iniciativa particular? Eu vou conceder a você, exequente, 6 meses aí para você vender esse bem que está penhorado, para você encontrar um adquirente do bem. Qual é a forma que o juiz determina para que isso seja dado publicidade? Qual é o preço mínimo da venda? É o juiz que estabelece. Quais as condições de pagamento e garantia? E se o exequente se valer de uma pessoa que vai fazer a corretagem ou que vai fazer a intermediação, que vai procurar alguém, qual é o valor da comissão da corretagem? É o juiz que estabelece, né? Nesse procedimento simples por venda em iniciativa particular. Qual é a vantagem? Quem faz, né? Aqui é o próprio exequente que vai cooptar o adquirente do bem. Ele vai atrás para saber quem quer comprar o bem. Dispensa a publicação de editais. A busca por adquirentes é feita pelo próprio exequente, sem a participação do Estado, né? Ele pode se valer, o exequente, o particular, de um corretor, ou até mesmo de um leiloeiro que conhece, né? Que tem a expertise de encontrar essas pessoas que podem ter interesse na aquisição do bem. Essa alienação é feita de uma forma simples, formalizada por um termo nos autos da ação de execução. Qualquer bem pode ser alienado por iniciativa particular, móvel ou imóvel. Pode ocorrer tanto antes quanto depois de iniciado o procedimento da venda por leilão público. Pode ser feito em qualquer momento. Se for formalizada a alienação judicial, é expedida uma carta de alienação pelo juízo, quando se trata de imóvel, ou é expedido um mandado de entrega, quando se trata de móvel, tá? É o juiz que define o preço do bem e as condições de pagamento, só não pode ser considerado uma venda por preço vil, claro, né? E se o juiz não estabelece o preço, professor, da venda, o preço mínimo, será pelo menos 50% do valor da avaliação, mas o juiz vai ter que analisar a proposta no caso concreto, e ele define se aquilo é considerado vil ou não, tá? Fica muito aqui sob a dependência das condições impostas pelo próprio juiz. Faz a oferta, o juiz analisa se aquela oferta atende ou não os interesses da execução e autoriza ou não a venda do bem diante dessa proposta feita pela pessoa que quer adquirir o bem. Ok? Muito simples. Mas na prática acaba não acontecendo muito. Dr. Williams? Não. Não? Só tá com a mão levantada aí? Ah, tá. Estava querendo fazer alguma pergunta aí. Então é dessa forma, tá? Veja, alguns pontos importantes aqui. Professor, quando o juiz determinou a venda por iniciativa particular,
ele não fixou o valor mínimo da venda. Isso gera nulidade da venda? Não, não gera nulidade, tá? Outro ponto aqui, o juiz estabelece um valor mínimo. Se for vendido, se o juiz depois autorizar a venda por um outro valor inferior ao mínimo, isso gera nulidade? Também não. O juiz vai analisar ali no caso concreto. Só não pode ser vil. Se for preço vil, gera nulidade. Se não for preço vil, ainda que seja inferior à avaliação, mas permitida pelo juiz no caso concreto, a venda vai ser válida, ok? Então é um procedimento muito simples e muito aberto. Fica na dependência do juiz regulamentar tudo isso. Essa é a alienação judicial por iniciativa particular. Mas o que acontece na maioria das vezes é o exequente ele não quer ter esse encargo de encontrar alguém para adquirir o bem penhorado. Ele quer que isso seja feito por um leiloeiro. Ele quer que isso seja feito de forma pública. E aí nós vamos para a alienação por leilão judicial. Aqui o procedimento é muito mais formal. Aqui o procedimento é muito mais, com muito mais publicidade, com muito mais investimento, né? Com muito mais custo também. Então a gente tem vantagens e desvantagens. Bom, qual é a ideia geral aqui da alienação por leilão judicial? Não se realizando a alienação por iniciativa particular, será realizada por leilão, independentemente do bem ser móvel ou imóvel. O nome é leilão. Tá? Antes a gente falava praça para imóvel, leilão para móvel. Não, leilão é para tudo agora, móvel ou imóvel. Agora, a venda do bem não é feita por iniciativa particular do exequente. A venda do bem é conduzida por um leiloeiro, credenciado pelo Tribunal de Justiça, e o leilão é feito preferencialmente por meio eletrônico. O que vai acontecer aqui? Aqui nós temos uma regulamentação específica do CNJ, é muito mais formal, tem muito mais requisitos, mas também tem ampla publicidade, é o juiz que designa o leiloeiro, sendo que o exequente também pode indicar, viu pessoal? É um direito do exequente indicar o leiloeiro. O artigo 883, parte final, autoriza isso aí, tá? Mas se o exequente não indica a empresa leiloeira, na verdade esses leiloeiros são todos empresas hoje em dia, né? Não é mais a pessoa física, é a empresa que faz leilão judicial. O juiz vai designar uma empresa que está cadastrada no tribunal. Essa empresa tem as incumbências que estão no artigo 884, lá ela que expede o edital, ela que faz as intimações, ela que guarda o bem, né? Ela que dá publicidade na imprensa, ela tem várias incumbências aí que tem que ser cumpridas pela empresa leiloeira, entre as quais ela tem que dar ampla divulgação. Claro, essa empresa leiloeira, ela tem direito de receber uma comissão. A comissão é de 3%, pelo menos aqui no nosso estado, de 3% a 5%, mas eu acho que é no Brasil todo, porque isso é padronizado pelo CNJ, de 3% a 5% do valor da alienação do bem, e não do valor da venda, da avaliação. Não é o valor da avaliação, é o valor da venda. 3% a 5%. E quem paga a comissão é o adquirente do bem, o arrematante. Tá? 3% a 5%. Tem uma discussão aqui muito grande, no seguinte sentido: a empresa é nomeada para o leilão judicial, faz todos os atos de preparação do leilão, publica editais, divulga, coloca em sites, guarda o bem está depositado com ela, com a leiloeira, para visitação de interessados. Ela tem todo um custo para operacionalizar o leilão. E chega na véspera do leilão, o exequente desiste ou adjudica o bem. E aí? Ela tem direito, né, a alguma comissão por ter feito todos esses atos preparatórios? O CNJ não regulamentou isso. Alguns tribunais, sim. O tribunal aqui de Mato Grosso do Sul regulamentou isso. Esses atos preparatórios já podem ser objeto de indenização por parte da leiloeira, tá? De 1% a 3% do valor da avaliação do bem. Tá? Ela recebe pelo custo que ela teve para realizar esses atos, mesmo o leilão não se realizando. Tá? Mas isso é uma questão que interessa aos leiloeiros, não aos executados. Bom, edital. Tem que ser expedido editais, tá? Alienação é o ato que encerra o procedimento de expropriação do patrimônio do executado, e os interessados na aquisição do bem serão convocados por publicação de editais. E esses editais são cheios de regrinhas, tá? Que devem ser observadas. Todas essas regras estão no artigo 886. E por que é interessante observar essas regras de publicação dos editais? Porque elas podem ser invocadas para anular a asta pública, tá? Se não forem observadas. Então tem que ter respeito aos requisitos do edital. Eles são importantíssimos porque a falta de qualquer desses requisitos
pode invalidar a alienação. Então, é matéria de defesa aqui para invalidar a venda em asta pública, se resultar prejuízo àquele que procura anulação, aquele que busca anulação. Se for o executado que quer invalidar a asta, tem que ter um prejuízo para ele, tá? O não respeito às regras do procedimento, tá? Tem que demonstrar esse prejuízo aqui. A nulidade é relativa, não é absoluta, tá? Todas essas regras, elas têm finalidade de potencializar a publicidade do edital. Olha só as regras. O leiloeiro deve adotar ampla divulgação. A publicação do edital deve ocorrer com pelo menos 5 dias de antecedência à data marcada do leilão. E o STJ anula leilão que não teve o edital publicado com pelo menos 5 dias de antecedência. Então é uma regra a ser observada. O edital tem que ser publicado na internet. O juiz pode alterar a forma e a frequência da publicidade do edital. É o juiz que determina a frequência e a forma de publicar. Se for edital de leilão de imóvel e de veículos, terá que também ser publicado na imprensa, jornal, televisão, rádio. O juiz pode determinar a reunião das publicações e o edital já pode contar com a convocação para um segundo leilão, caso o primeiro não tenha ofertante. Então tem que observar todas essas regras aqui no edital do leilão judicial. E aqui tem a regra mais importante. Além da publicidade dos editais, observando os prazos previstos nesse artigo que nós vimos aqui, o artigo 886, aqui as regras de publicação do edital. Além dessas, tem que também observar as formalidades das intimações prévias necessárias. E é aqui que o bicho pega. Porque é por falta de intimação para a venda do bem que vai causar nulidades no futuro. Então, quem tem que ser intimado da expropriação por leilão judicial? Todos os que estão no artigo 876 do CBC. E o rol aqui é grande. Credor exequente concorrente que haja penhorado o mesmo bem, cônjuge, companheiro, descendente ou ascendente do executado. A esposa do devedor tem que ser intimada da venda do bem em asta pública. Sócios das empresas e todos aqueles que o Fred diz que tem que ser intimados lá para exercer o direito de adjudicação também. Todos os que tenham direito de preferência. Todos eles devem ser intimados, tá? Coproprietário de bem indivisível, condomínio multiproprietário, titular de usufruto, titular do direito real de laje, coproprietário de terreno submetido ao direito de superfície e enfiteuse, locatário de um imóvel penhorado e esse imóvel é rural. O locatário do imóvel rural penhorado tem que ser intimado. Locatário do imóvel do imóvel penhorado. Se o imóvel penhorado está alocado por um terceiro, esse terceiro tem que ser intimado da asta. Credor com obrigação própria ter rei, todo mundo que pode exercer um direito de preferência. Ele não foi intimado. O proprietário do imóvel penhorado, que não é devedor, não foi intimado. Ele pode alegar depois a nulidade da asta pública. Tá? Ele teve prejuízo, ele queria arrematar e não conseguiu, porque ele não foi intimado. Muito bem, observe isso, porque aqui é que está o grande segredo da defesa aqui, tá? Talvez conseguir uma anulação aí dessa venda judicial, dessa expropriação. Professor, como que é feito o pagamento por leilão judicial? O terceiro, que quer arrematar o bem, como que ele efetua, né, o pagamento? Como que o pagamento pode ser realizado? Regra geral, o pagamento é à vista, ou por depósito judicial, ou por meio eletrônico. Excepcionalmente, o próprio exequente adquirente, ele também pode arrematar o bem. Olha que interessante. O exequente, ele pode adjudicar. Para adjudicar, o valor tem que ser o da avaliação. Mas ele pode não adjudicar e querer arrematar. E a arrematação pode ser por valor inferior ao valor da avaliação. Se o exequente arrematar o bem penhorado e ele for o único credor, ele não está obrigado a exibir o preço. Mas, se esse bem garante dívidas de outros credores, o exequente que arrematou tem que depositar o valor da arrematação em juízo. E depois vai abrir um concurso de credores, em que ele vai participar do concurso de credores. E se ele tiver direito de preferência, ele levanta. Mas se o direito de preferência é do outro credor, quem vai levantar é o outro credor. Por isso que nessa situação ele tem que depositar em juízo para arrematar. Tá? Professor, e se ele arremata o bem pelo valor da avaliação ou por um valor menor, mas ainda assim é maior do que o valor da dívida? Aí, esse valor maior, ele vai pagar só a diferença, né? Ele vai depositar o valor da diferença e o valor da diferença vai ser levantado em favor do executado. Ok? E ele tem que fazer esse depósito em 3 dias. O juiz pode definir uma outra forma de pagamento. O juiz pode autorizar
qualquer forma de pagamento. O juiz pode colocar lá na decisão dele que é possível depositar 30% à vista e o restante parcelado. O arrematante vai fazer a proposta de pagamento de forma diversa. E o juiz vai analisar se autoriza ou não, conforme a proposta apresentada pelo arrematante. Ok? É o juiz que vai definir, nesse caso concreto. O juiz vai definir como que vai ser parcelado, em quantas vezes, como que vai ser feita a atualização das parcelas. O juiz pode estabelecer aqui, conforme o pedido do arrematante, ou ele já pode predefinir isso, antes mesmo da data do leilão, da data das propostas serem apresentadas. E pode também ser a forma prevista na lei para parcelamento. A lei também prevê uma forma. Essa forma, se for cumprida pelo arrematante, é um direito dele. Tá? Qual é a forma prevista na lei de parcelamento? É aquilo que está no 895. Ele tem que, até o início do primeiro leilão, fazer uma proposta por escrito em valor não inferior ao da avaliação. Ele tem direito a isso. Até o início do segundo leilão, ele pode fazer uma proposta por preço que não seja vil. No primeiro leilão, valor da avaliação. No segundo, por preço que não seja vil. E ele pode requerer o arrematante que o valor seja parcelado na forma prevista na lei. Tem que ir ali. Só para pedir para alguém desligar o microfone. E qual é a forma prevista na lei? A lei diz assim, é um direito do arrematante depositar o valor da proposta, sendo 25% do valor do lance à vista e até 36 meses o saldo residual, o saldo remanescente, em até 36 meses. Deposita 25% do valor do lance e o restante em até 36 meses. Nesse caso, ele tem que garantir isso por uma caução idônea, tá? E ele tem que indicar qual é o prazo das prestações que ele quer, até 36, e quais são os índices de correção monetária que ele vai se utilizar na proposta, tá? Se ele fizer isso, cumprir todos os requisitos, ele tem esse direito. Mas para isso ele tem que depositar 25% à vista do valor do lance. Não, professor, ele não tem 25% do valor do lance para depositar, né, no momento da proposta. Bom, então ele vai ter que pedir para o juiz uma outra forma de parcelamento que não tenha os 25% previsto na lei e o juiz vai ter que autorizar. É a situação daqui, ó, do 880, parágrafo 1º, tá? Ok? Bom, feita a proposta, se o juiz concordar, o juiz vai determinar aqui a expedição do auto de arrematação e depois vai ser expedida a carta de arrematação, se o bem for imóvel, ou vai ser expedido o mandado de entrega, se o bem for móvel e o leilão estará encerrado. Com o valor do leilão, né, com o valor do depósito, o valor do depósito é para satisfazer o crédito do exequente, para liberar a execução e extinguir a execução. Se tiver saldo remanescente, claro que a execução vai prosseguir em relação ao saldo remanescente. Com a expedição do auto de arrematação, a arrematação está perfeita e acabada. Expede primeiro o auto de arrematação, o juiz assina, o arrematante assina, o escrivão assina e se o executado estiver presente, assina também. E aí? Bom, aí depois o juiz expede a carta de arrematação se o bem for imóvel. O cartório expede a carta, o arrematante pega a carta de arrematação, leva lá no cartório de imóveis e registra a transferência do imóvel para o seu nome. Tá? Se for um bem móvel, mandado de entrega, ele vai cumprir com o oficial de justiça para que o bem agora seja entregue para ele quando for móvel. Beleza? Antes da gente entrar na defesa para desfazer isso tudo, a doutora Renata pediu a palavra aí para fazer uma pergunta, eu acho. Eu atendo aí se tem mais algumas dúvidas. Não? Tem? Não? Tá com o microfone desligado. O senhor já esclareceu, obrigado, professor. Sobre o auto. Tá. Muito bem. Desfazimento da arrematação. Parte final aqui da nossa aula. Vamos lá. Vamos tratar agora de como que isso tudo será desfeito. Vamos falar sobre o desfazimento da arrematação. Quando se desfaz a arrematação, o processo de execução volta para a fase da penhora e avaliação. Volta para a fase da avaliação. Vai ter que começar tudo de novo o ato de expropriar, tá? Ou por adjudicação, ou por leilão por iniciativa particular, ou por leilão judicial, tá? Os sujeitos vão retornar ao estado anterior ao da arrematação. Há 4 hipóteses, né? 4 vícios
que podem ser alegados para desfazer a arrematação. 4 hipóteses, né? A primeira, resilição. Resilição é a desistência unilateral do arrematante. Ele arremata, depois desiste. Onde está regulamentado isso, professor? No artigo 903, parágrafo 5º do CPC. É um direito